Que a paz do Divino Mestre Jesus possa envolver a todos nós na tarde de hoje, onde vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, na sua segunda parte, capítulo 6, da Vida Espírita. As perguntas que cabem à nossa reflexão nesta tarde são aquelas que estão contidas entre as questões 258 e 273, que Kardec vai questionar aos espíritos superiores a respeito da escolha de nossas provas. Então, a primeira pergunta que Kardec faz é se quando estamos na erraticidade, antes de começar uma nova reencarnação, se tem o espírito consciência e previsão do que sucederá no curso da sua vida terrena. E Kardec recebe a resposta que nós mesmos, ele próprio, nós, espíritos, escolhemos o gênero de prova que haveremos de passar. E nisso consiste o nosso livre-arbítrio. Então, nós somos livres para escolher as nossas provas para que aquelas que realmente possam nos ajudar no nosso progresso espiritual. E aí Kardec pergunta, não é Deus, então, quem impõe as tribulações da vida como um castigo? Então, aqui a primeira pergunta primeira reflexão que a gente tem que fazer é, como castigo? Na realidade, Deus não nos castiga nunca. A lei divina é uma lei de aprendizado, é uma lei que nos propõe a correção das nossas dificuldades, não como castigo, como punição. Então, Kardec recebe como resposta exatamente isso. Nada ocorre sem a permissão de Deus, porquanto foi Deus que estabeleceu todas as leis que regem o universo. Então, a lei de Deus, ela nos impõe o progresso. A lei de Deus nos impõe o conhecimento, a perfeição. E tudo aquilo que atrapalha nosso processo evolutivo, tudo aquilo que está no nosso passado, que nos impõe dificuldades, nós precisamos corrigir, aprender. Então, Kardec e os Espíritos continuam dizendo, e de agora perguntar quem decretou ele, por que decretou ele esta lei e não aquela, não nos é dado saber isso. A vontade de Deus é a vontade de Deus. Ele quis que as coisas fossem assim. Nós escolhemos as nossas provas para que a gente possa ter responsabilidade sobre elas. Demais cumpre que se distinga, que ele continua dizendo aqui, o que é a obra da vontade de Deus e que é da vontade do homem. Se um perigo vos ameaça, não foste vós quem o criou, e sim Deus. Vós, porém, foi o desejo de a ele se expor, se houverte visto nisso um meio de progredir, e Deus o permitiu. Então, quando às vezes a gente se coloca numa condição onde vai expor as nossas dificuldades, as nossas vidas, mas para que a gente possa crescer, essa dificuldade Deus colocou na nossa vida, para que a gente cresça, para que a gente possa progredir, mas não como um castigo, mas sim como uma possibilidade de crescimento. Então, nós dizemos, Deus permite as nossas escolhas. Na pergunta 259, Kardec vai perguntar o seguinte, do fato de pertencer ao espírito, a escolha do gênero de provas que deverá sofrer, seguir-se-á que todas as tribulações que experimentamos na vida, nós a previmos e a buscamos? E aí os espíritos respondem para a gente que não é bem assim. Nós escolhemos o gênero, a gente escolhe o corpo das nossas provações. Algumas são determinadas já desde aquele momento que nós escolhemos, mas outras não. Vão ser as nossas escolhas, as escolhas que nós fomos fazendo ao longo das nossas existências. Então, essas escolhas vão fazendo com que a gente possa facilitar ou dificultar a nossa vida. Não quer dizer que tudo isso tenha sido programado. Então, Kardec recebe a seguinte resposta. Todas não, porque não escolheste e previstes tudo que vos sucede no mundo, até as mínimas coisas. Escolhestes apenas o gênero da provação. Então, o que a gente escolhe? A família em que a gente nasce. A gente escolhe a profissão que a gente vai escolher viver. Então, a gente escolhe gêneros, linhas gerais da nossa vida. Porém,
no nosso desenvolvimento, no nosso dia a dia, nós vamos fazendo escolhas. E essas escolhas irão contribuir para o nosso crescimento ou as nossas dificuldades. Porque, na realidade, né, somos nós os artífices da nossa existência, das nossas vidas. As facilidades e as dificuldades somos nós que criamos. Foram as nossas escolhas no passado que refletem hoje no nosso presente aquilo que nós fizemos. E aí nós temos ainda as escolhas dessa própria existência. Se escolhermos, né, alguma coisa que não nos faz fazer, não nos fará bem, isso vai continuar conosco. Então é preciso que nós compreendamos, né, que o gênero da prova ele é escolhido e ele é determinado por nós no plano espiritual. É muito interessante quando a gente percebe no livro Missionários da Luz, de André Luiz, quando ele fala das programações reencarnatórias, um espírito que vai reencarnar olha para a maquete do corpo dele e acha o corpo muito bonito. E aquela beleza poderia colocar em risco a escolha das provas, do gênero de prova que ele teria que vivenciar na Terra. Então ele pede, né, ao reencarnar, que ele venha com uma dificuldade, com um defeito na Terra. Então essa escolha dele é no sentido de ajudar naquela programação maior de evolução espiritual. Então é esse tipo de escolha que Kardec está aqui se referindo, quando nós escolhemos no gênero das nossas provas. Agora, quando nós reencarnamos, esse espírito consciente das dificuldades que ele tinha, ele pede, então, a dificuldade na perna para que ele não venha a falir nos compromissos que ele assumiu. Então, essa é um cuidado que ele tem. Como pode o espírito desejar nascer entre gente de má vida? Né? Como é que é essa escolha? Por que o espírito, né, escolhe nascer entre pessoas de má vida? E aí a gente vai se questionando, como é que a gente vai demonstrar que nós aprendemos se não nos colocarmos em risco diante de situações onde vamos ser testados? Né? E a resposta dos espíritos é: forçoso que seja posto no meio onde vai sofrer a prova que pediu. Então a gente pede aquilo para testar a nossa fortaleza moral, aquilo que nós já aprendemos, né? Porque enquanto nós estamos na erraticidade, nós vamos estudando, nós vamos trabalhando, nós vamos nos esforçando, nos preparando para uma nova existência. Então, se nós temos que experimentar, vivenciar, né, um ambiente, e tem uma pergunta aqui do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta se o meio oferece uma ação irresistível. E ele diz assim: irresistível não, quase. Então a gente pode resistir, a gente pode sair da existência vitoriosos, a gente pode vencer, mesmo quando a gente escolhe uma prova de estar vivenciando um local onde as dificuldades em volta vão ser muito grandes. Assim, se não houvesse na Terra gente de maus costumes, o espírito não encontraria aí meio apropriado ao sofrimento de certas provas. Então ele diz: espera aí, se ele precisa ficar entre pessoas, né, que têm dificuldade ainda de ordem moral, se aqui não tivesse mais ninguém, ele não teria como passar. Isso seria de lastimar-se. Seria de lastimar-se? Claro que não. Né? A Terra, inclusive, está experimentando um processo de transição, um processo de renovação. E nesse processo, a maior parte das pessoas que aqui permanecerão serão aquelas pessoas que têm a sua inclinação para a prática do bem, para a prática das leis divinas corretamente.
Então, Kardec os espíritos respondem a Kardec assim: é o que ocorre nos mundos superiores, onde o mal não penetra. Eis porque, nesses mundos, só há espíritos bons. Fazei que, em breve, o mesmo se dê na Terra. Não quer dizer que no planeta de regeneração nós só vamos ter espíritos bons. No planeta de regeneração nós ainda teremos provas. O que nós não teremos mais são expiações. São esses processos que a lei nos impõe para que nós possamos progredir. O espírito que permanece errando por muitas vezes, quando ainda não aceita o convite do amor, o convite ao trabalho, o convite ao serviço no bem, a lei divina lhe impõe uma reencarnação expiatória. Então, essas expiações não vão mais existir no caminho de regeneração. Mas as provas, para que nós ainda façamos as nossas conquistas espirituais, essas nós ainda teremos. Essa nós ainda vamos enfrentar. Nas provações por que ele cumpre passar para atingir a perfeição, tem o espírito de sofrer tentações de todas as naturezas? Tem que se achar em todas as circunstâncias que possam excitar-lhe o orgulho, a inveja, a avareza, a sensualidade, etc.? Certo que não. Nós vamos aprendendo, nós vamos crescendo, nós vamos nos aprimorando. Então, na medida em que nós vamos conquistando virtudes, essas mazelas vão desaparecendo. Porque nós não poderíamos passar por todas essas dificuldades, embora elas sejam muito comuns na nossa vida. Né? Orgulho, inveja, avareza, sensualidade e etc., né? São muito comuns na nossa vida. Nós vemos o excesso disso, né, no nosso dia a dia, quando na realidade nós somos convidados à prática do bem e da caridade. A lei divina nos impõe a prática do amor, a prática da caridade, a prática do bem. Essa é a imposição. Mas não é uma imposição que fira o nosso livre-arbítrio. É uma imposição para que nós possamos ser felizes. A lei é assim. Deus estabeleceu como a lei, né, que nós vamos ser felizes. Só que Ele nos impõe as reencarnações sucessivas para que isso ocorra, para que nós possamos ir aprendendo, ir crescendo e, com isso, nós alcançarmos a condição de espíritos puros. Um dia isso vai acontecer. Então, esse processo das nossas escolhas, de nossas provas, nós vamos passando por algumas dificuldades e vamos aprendendo. Não quer dizer que tenhamos que passar por todas. Ele diz assim: aquele, porém, que se deixa arrastar para o mau caminho, corre todos os perigos que o inçam. Pode um espírito, por exemplo, pedir a riqueza e ser-lhe concedida. Então, conforme o seu caráter, poderá tornar-se avaro ou pródigo, egoísta ou generoso, ou ainda lançar-se a todos os gozos da sensualidade. Daí não se segue, entretanto, que haja-se forçosamente passar por todas essas tendências. Então, quando a gente estuda no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, Kardec vai lá nos falar, os espíritos superiores nos falam da prova da riqueza. Então, quando a gente pede a prova da riqueza, nós vamos nos colocar em determinadas situações. Não quer dizer com isso que nós vamos passar por todas elas. Inclusive, as pessoas podem passar bem pela prova da riqueza, usar da riqueza para empreender crescimento, emprego, trabalho, pagando salários justos. Isso quer dizer que a pessoa usou bem o gênero da prova que ela escolheu para passar. Agora, é fácil? Não. O próprio Evangelho diz que a riqueza na Terra faz com que a gente possa se confundir com aquilo que nós temos e não aquilo que nós somos. Então, as pessoas começam a jogar tapetes vermelhos na nossa frente para que nós possamos passar. E aí está a grande,
né? Pedra de tropeço. Porque nós temos que entender que tudo aquilo que nós temos na Terra são possibilidades de crescimento espiritual. Então, tudo aquilo que nós recebemos para vivenciarmos a existência terrena, na realidade, são oportunidades. Então, dinheiro, casa, carro, profissão, são todas oportunidades para o nosso crescimento, a nossa escolha, a nossa vida. Então, se nós nos confundirmos com aquilo que nós detemos, como diz Emmanuel, né? Emmanuel, na página Esmola, ele nos sugere que nós dessemos daquilo que nós tenhamos, não daquilo que nós detivermos. Então, todo dinheiro, todo conhecimento, esse é nosso. Então, a gente pode compartilhar. Aí, quando a gente compartilha, a gente está compartilhando algo nosso. Então, dai antes aquilo que nós temos, que são nossas conquistas morais, são nossas conquistas espirituais. Essas conquistas são nossas. Então, vamos doar, vamos distribuir. E com isso, nós estaremos praticando a lei de amor e caridade. E não nos confundiremos com aqueles bens materiais, com aquelas coisas que estão nas nossas mãos para que nós venhamos a progredir e a trabalhar com isso. São as nossas escolhas, a escolha das provas que nós fizemos. Como pode o espírito, que na sua origem é simples e ignorante, e carecido de experiência, escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável pelas escolhas? Essa é uma pergunta muito importante. Porque a nível evolutivo, quanto mais primitivo, simples e ignorante, no início da nossa caminhada evolutiva, as escolhas são determinadas pelo plano maior. As escolhas são feitas por aqueles que podem nos ajudar. Então, Kardec diz, Deus lhe supre a inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir. Então, enquanto nós estivermos lá no início do nosso processo evolutivo, as nossas existências são programadas na medida em que nós vamos ganhando em experiência, em conteúdo, em conhecimento, nós vamos ganhando liberdade de escolhas, livre-arbítrio. Não é que nosso livre-arbítrio esteja tolhido, mas como Kardec diz, nesse início, há muito mais um determinismo da lei do que propriamente uma liberdade de escolha. É como você querer deixar que uma criança escolha que ônibus ela vai pegar na rua. Se ela não sabe ver o número, se ela não sabe ler para onde o ônibus está indo, como é que ela vai pegar o ônibus? Para onde ela vai? Qual é o objetivo dela pegar aquele ônibus? Então é preciso que a gente tenha esse conhecimento. Não é que Deus esteja tirando ou tolhindo o nosso livre-arbítrio, mas Ele está dando na medida daquilo que a gente pode alcançar. Quanto mais nós caminharmos, quanto mais nós alcançarmos, mais livres seremos nas nossas escolhas. Mas também seremos responsáveis pelas escolhas que fizermos. Quando o espírito goza de livre-arbítrio, a escolha da existência corporal dependerá sempre exclusivamente de sua vontade, ou essa existência pode lhe ser imposta como uma expiação da vontade de Deus? Deus sabe esperar, que é a resposta dele, e não apressa a expiação. Então, a expiação ela não vai vir de uma forma rápida. Deus vai nos dar inúmeras oportunidades de que nós venhamos a corrigir aquele erro. Até um ponto em que a nossa evolução está comprometida. E essa é a determinação divina. Todos nós vamos evoluir. E na medida que todos nós vamos evoluir, a lei vai te impor, vai nos impor uma reencarnação expiatória, para que nós possamos dar um passo adiante, um caminho a mais. Né? Então, ele pode
né, como Kardec recebe aqui a resposta, impor certa existência ao espírito quando este, pela sua inferioridade ou pela sua má vontade, não se mostra apto a compreender o que lhe seria útil. Então é isso. Se a gente não compreende, não entende que a gente está errando, está cometendo equívoco, em cima de equívoco, a lei vem e diz assim, agora você vai aprender de uma outra forma. Essa vai ser a forma que nós vamos te oferecer para você aprender. Então a vida vem, né, a existência vem de uma forma a limitar a ação daquele espírito para que ele possa efetivamente aprender as lições que ele tem relutado em aprender. Kardec pergunta aqui, o espírito faz a sua escolha logo depois da morte? Não. A gente sabe que logo depois da morte nós passamos por um período de confusão, né, de uma perturbação que pode durar minutos, como pode durar anos, como nós vimos, por exemplo, em André Luiz, o nosso mentor, diz no nosso lar que ele passou 8 anos nesse período de purgação, né, no umbral. Porque o período do umbral é um período onde a gente está purgando, botando para fora tudo aquilo que estava fazendo mal a gente. Até que a consciência dele desperta e ele lembra de fazer uma oração. E ele diz no livro que ele não lembra quanto tempo ele ficou em oração. Mas ele sabe que naquele momento, pós-oração, Clarencio aparece para ele. Clarencio então vem, socorre ele e tira ele do umbral. Né? E aqui nós também temos uma outra questão. Muitos espíritos acreditam na eternidade das penas. Então eles ficam presos nesse estado de consciência, onde eles estão pagando os erros que eles cometeram. Porque quando a gente desencarna, a consciência vai falar. Os erros que foram cometidos serão cobrados por nós mesmos. Não tem um tribunal, não tem Deus cobrando. Somos nós que temos a lei de Deus inscritas na nossa consciência que vamos dizer, errei. E aquilo fica. E se a crença, né, for de penas eternas, fica muito difícil essa consciência se despertar para uma realidade espiritual. E é preciso aí muita ajuda. E as obras de André Luiz nos mostram, né, que nós temos essa ajuda no plano espiritual, para acordarmos, né, para podermos voltar ao trilho da evolução. O que dirige o espírito à escolha das provas que queira sofrer? O que a gente vai quando a gente escolhe? É bastante interessante que quando nós estamos na erraticidade, nós temos uma compreensão diferente da que quando nós estamos encarnados. E, portanto, as escolhas das provas às vezes são muito pesadas. E são exatamente os nossos mentores espirituais que vêm e vão mediando aquelas nossas escolhas. E aí os espíritos respondem para Kardec que a gente vai escolher de acordo com a natureza das nossas faltas, a que levem à expiação desta e a progredir mais depressa. Mas mesmo quando a gente faz essas escolhas no plano espiritual, onde às vezes nós queremos andar rápido demais, os mentores avisam para a gente que não vai dar certo. E aí eles começam a diminuir. Eles dizem, não, olha, isso aqui ainda não dá. Tenta esse. Então eles nos ajudam a fazer essa programação. No livro Os Mensageiros, André Luiz fala especialmente para nós espíritas, onde do centro dos mensageiros saem milhares, né, anualmente, de médiuns e doutrinadores. E, infelizmente, raríssimos são aqueles que aproveitam na totalidade a experiência da mediunidade.
que aproveitam para o crescimento espiritual. A grande maioria fracassa, desiste, não caminha. Então, uma das definições mais bonitas de mediunidade que nós encontramos no livro Consolador de Emmanuel, quando ele diz que a mediunidade era a luz que desceria sobre a carne por ocasião do Consolador prometido em curso na Terra. Então, a mediunidade é uma oportunidade, uma prova, uma escolha que nós fazemos para crescermos espiritualmente. E quando reencarnamos, esquecemos das promessas que fizemos no plano espiritual. Então, nós vamos percebendo, né, que nem sempre é tão fácil cumprir, mas sempre é possível. Somos nós que decidimos se queremos ou não queremos caminhar. Havendo espíritos que, por provação, escolhem o contato do vício, outros não haverá que busquem por simpatia e pelo desejo de viverem no meio, conforme seus gostos, ou para poderem entregar-se materialmente aos seus pendores materiais. Lá atrás, nós lemos uma pergunta em que Kardec pergunta aos espíritos se um espírito pode nascer no meio, né, hostil, no meio difícil. E a gente sabe que sim, ele pode escolher essa prova. E aqui ele está perguntando se pode escolher nascer no meio de vícios. Há, sem dúvida, não, mas tão somente entre aqueles cujo senso moral ainda está pouco desenvolvido. Então, aqueles que escolhem viver no vício, no meio ao vício, pelo próprio vício, o senso moral não está desenvolvido. Aquele que escolhe viver no meio vicioso para enfrentar o seu vício, ele está correndo risco, porque ele também ainda não tem o senso moral desenvolvido. Mas é aquela outra pergunta, ele está escolhendo viver no meio onde há dificuldade para fortalecer a si mesmo. Né? Então, vamos entendendo que às vezes nós nos colocamos em situações com muita dificuldade. E precisamos estar atentos. As provas nos são encaminhadas. É preciso que nós tenhamos atenção e cuidado para que a gente não venha, né, a falir. Não parece natural que se escolham provas menos dolorosas? Quando nós estamos aqui encarnados, sim, essa seria a nossa opção. Não vou escolher aquilo ali, que aquilo ali é muito difícil. Mas no plano espiritual, que a gente tem noção do quanto a gente precisa caminhar, a escolha da prova é feita por uma outra perspectiva. É feita pela perspectiva da nossa evolução. No livro Ação e Reação, tem um caso de 2 espíritos que estão querendo continuar, caminhar, evoluir, e não conseguem. Então, eles sofrem um processo de regressão de memória para descobrir o que estava impedindo a eles de progredir. Então, eles descobriram que em uma guerra, já com o inimigo vencido, eles jogavam pessoas no precipício. Então, eles pedem a prova para retornarem como pilotos de prova na aviação. E vão desencarnar de uma queda de um avião desse. Então, quando nós estamos na erraticidade, a escolha da prova é aquela que visa o nosso crescimento e a nossa melhora. Por isso, né, nós vamos caminhando cada vez mais. Pode o espírito proceder à escolha de suas provas enquanto encarnado? O desejo que então alimenta de influir na escolha que vem a fazer, dependendo disso a intenção que o anima. Então, enquanto encarnado, a gente pode fazer escolhas. Não propriamente daquelas provas, mas nós podemos fazer escolhas de como nós vamos querer viver a nossa existência. E podemos escolher fazer um pouco mais ou um pouco menos, fazer as obras assistenciais, nos dedicarmos a elas. Necessariamente não era uma prova escolhida por nós no plano espiritual, mas nós podemos nos dedicarmos a elas e crescermos com isso.
Então, nós precisamos entender que nós vamos caminhando na medida do nosso processo. Quanto mais nós nos identificarmos com a realidade espiritual, mais as escolhas na vida material vão se fazer de uma forma muito mais tranquila, muito mais serena. Nós vamos dar aqui um certo salto quântico. Recomendo que vocês leiam, né, as questões todas, porque nós estamos fazendo comentários acerca das questões, mas as respostas de Kardec são muito longas, né? Pode o espírito enganar-se quanto à eficiência da prova que escolheu? Pode escolher uma que esteja acima de suas forças e sucumbir. Mas, mesmo nestes casos, nós somos avisados no plano espiritual. Os nossos mentores espirituais nos avisam. Olha, cuidado, essa prova está demais para você. Mas aí nós insistimos, nós pedimos, nós queremos. E aí eles permitem que a gente venha. Pode ser que a gente consiga. Pode ser que não consiga e sucumba. Vai ser de lamentar. Então ele diz assim, pode também escolher alguma que nada lhe aproveite, como sucederá em buscar uma vida ociosa e inútil. Mas então, voltando ao mundo dos espíritos, verifica que nada ganhou e pede outra que lhe faculte recuperar o tempo perdido. Então, olha aqui ele coloca os dois extremos. Um que a gente pede uma prova e que tomba diante dela, e o outro, onde a gente passa uma vida na ociosidade e que nada de construtivo e de positivo a gente faz. Então, nesse caso, né, nós vamos pedindo uma outra existência, outras dificuldades, outros trabalhos, para que nós possamos evoluir, porque esse é o objetivo da reencarnação. Pode dar-se que os espíritos vindos de um mundo inferior à Terra, ou de um povo muito atrasado, por exemplo, como canibais, por exemplo, nasçam no seio de povos civilizados? Sim, pode. Com que objetivo? Para ajudar no progresso deles. Para ajudar que eles, diante da coletividade, diante de uma população equilibrada, que eles também caminhem, que eles também evoluem. Então, essa é a proposta. Mas o que acontece com o espírito nessa condição? Geralmente, ele se sente um peixe fora d'água. Porque nada daquilo que está à volta dele o agrada. Porque ele não tem ainda a compreensão do processo da evolução. A última pergunta, e eu pulei algumas, tá? Será possível que o homem de raça civilizada reencarne por expiação numa raça de selvagens? O espírito superior pode reencarnar entre espíritos inferiores? Mas depende do gênero da expiação. Um senhor que tenha sido de grande crueldade para os seus escravos, pode, por sua vez, se tornar um escravo e sofrer maus tratos que infligiu aos seus semelhantes. Então, é possível que um homem que tenha alguma conquista, né, intelectual, de uma raça, como ele diz aqui, civilizada, tenha vivido mal essa experiência e vai renascer nas mesmas condições que ele impôs aos outros, para que ele possa crescer. Então, o que nós compreendemos e que nós vemos nas obras, em especial nas obras de André Luiz, essas grandes escolhas que fazemos. Né? No livro Missionários da Luz, André Luiz vai estudar o processo da reencarnação, a escolha das provas. No livro Ação e Reação, nós vamos experimentar, através da leitura do livro, como essas escolhas interferiram e impactaram nas nossas vidas no plano espiritual. Temos débitos agravados, débitos aliviados. Então, a obra do André Luiz é um manancial de exemplos exatamente dessas questões que Kardec trata neste capítulo. São muitos exemplos, são muitos casos, mas é preciso que nós entendamos
que a existência terrena é a grande oportunidade que nós temos para a nossa evolução espiritual. É o convite divino para o nosso crescimento. E que devemos aproveitar todas as oportunidades que nós temos para o nosso crescimento, para a nossa evolução. É preciso que nós estejamos atentos mentalmente, emocionalmente e nas nossas atitudes, pois a vida nos impõe isso. A vida está nos convidando a enfrentar uma pandemia, com muitas dificuldades, de todas as ordens. Então é preciso que tenhamos consciência que estamos fazendo com o nosso corpo, para que nós não venhamos a ter que passar por provas que não estavam programadas para nós. São nossas escolhas. Então, nós somos livres nas escolhas que fazemos, mas somos eternamente responsáveis por elas. Que Jesus possa nos abençoar, nos envolver, ajudar-nos no discernimento das nossas escolhas, para que possamos vivenciar essas escolhas com mais assertividade, com mais compaixão, com mais misericórdia em nossos corações. Jesus nos abençoe, hoje, agora e para todos sempre. Que assim seja.